Uma semana antes do infarto que o levou à morte, Roberto estava ajoelhado junto à pia de uma pequena cozinha que separava sua sala do banheiro. Ali tudo era pequeno, porém muito aconchegante. Uma recepção em que a Neuza e a Cidinha ficavam. Logo que a porta fosse aberta, qualquer um poderia ver uma tela mostrando dois palhaços abraçados, chorando, feita pelo artista Ernesto Lia. A mesa de trabalho na sala de Roberto, quem conheceu, lembra, ela era muito grande, com uma estante logo atrás, guardando ali livros comprados ou então livros recebidos como gratidão e reconhecimento ao seu trabalho. Mas o Dr. Roberto, como era chamado por todos, valente, corajoso, destemido, desta feita estava ajoelhado, pedindo lá pelas 8:30 da noite ao primeiro que adentrasse a sala que fosse a uma das gavetas da mesa e pegasse um pequeno comprimido. Um milagre, disse ele um pouco mais tarde. Eu pensei, sinceramente, que não fosse chegar ninguém e que eu fosse morrer. Meia hora depois, disse aos mais íntimos do seu quadro de funcionários: não comentem nada com a minha família. Roberto, na verdade, levara e continuava levando uma vida totalmente desgastante. Deus lhe dera uma missão que, se não fosse por sua fibra, certamente teria desistido na primeira batalha. Mas nem por isso guardava a mágoa das pessoas e pelos corredores vivia dizendo que a vingança é um dos últimos costumes bárbaros remanescentes que tendem a desaparecer dentre os homens. Na minha opinião, comentava ele com certa sabedoria, a vingança é o indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão. E ali no ambiente de trabalho, Roberto costumeiramente falava, talvez pela função profissional que cada um de nós exercia, que o sentimento de vingança nunca mesmo deve fazer vibrar o coração de quem quer que se proclame um homem de bem. Se Cristo já dizia: perdoai aos vossos inimigos, não vão ser vocês que estarão se vingando de ninguém. E queiram ou não, aquilo que o patrão dizia tornou-se um lema entre todos nós, porque sabíamos das inimizades que uma profissão como a nossa nos deu ao longo de tantos anos de trabalho. Só que vingança era a palavra-chave, e sobre isso Roberto tinha um certo domínio. Sabia no tempo certo o que os inimigos estavam tramando e em que situação ela poderia acontecer. Para ele, então, as odiosas armadilhas eram feitas de tal forma que o sentimento e o desejo de cumprir um ideal levaram seu peito a acumular uma estranha dor, que às vezes fazia arder o seu peito. Só que naquele dia, naquela noite, ajoelhado junto à pia, Roberto não via nenhuma mão estendida a socorrê-lo, ele que socorrera a tantos e por outros tantos fora sempre prejudicado. E em seus pensamentos, imaginava que outras mãos agora estavam fazendo falta. Salvo naquele momento, ele viveu mais uma semana de ansiedade. Uma semana de problemas, degladiando com seu interior, convicto de que, partindo para um outro mundo, talvez arrastasse com ele as mágoas que foram depositadas pela injustiça, pela ingratidão de tantos. Num dia 2 de maio como hoje, 22 anos atrás, o guerreiro, o defensor das causas justas, o pai que adorava e pela sua família tudo fazia, tombou. Tombou sorrindo das suas próprias graças. Era o seu jeito de fazer qualquer um sorrir pelo seu reflexo, pela sua presença de espírito. A imprensa, naquele dia 2 de maio, perdia Roberto Barbieri. E com ele partiu a vida de um jornal que até hoje, se lembrado, sempre é feito com carinho. Foi-se o patrão que, costumeiramente ameaçado de vingança, ensinou aos que o cercavam: a vingança é o atraso do homem. Até amanhã.